Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e essa videoaula. No vídeo de hoje nós vamos fazer um temporizador para ferro de solda. No meu caso aqui é para ferro de solda, mas pode ser para qualquer outro circuito, por exemplo, carregador de baterias, entre outras diversas aplicações. Nós vamos fazer aqui um circuito para operar em 12 volts, mas você pode fazer ele para trabalhar com 5 volts com um simples carregador de bateria de celular. Vamos lá então para a soldagem dos componentes aqui. O esquema que você vai utilizar é esse mesmo aqui. Você pode tirar um print. Já no caso aqui, pessoal, dos terminais do meu transistor, desse cara aqui, que é um equivalente do tipo 41C, ele vai começar da esquerda para a direita, base, coletor e emissor. Aqui ficou errado. No caso, ele teria que ser soldado assim. Mas aqui ficou emissor, base e coletor. Quem fez para mim não se atentou a isso, sabendo que é assim a posição dos terminais, do jeito que está aqui, devia ser alterado. Tá, mas eu vou fazer aqui, a gente entorta os terminais, os dois aqui, que vai dar certinho. Vamos lá então partir agora para a soldagem. Nós vamos iniciar aqui por esse relé. Esse relé aqui é o seguinte, se você tem dúvida do funcionamento dele, alimenta esses dois terminais aqui, galera. Esse daqui e esse daqui, que fica ao lado do terminal, né, do terminal central. Esses dois aqui, se ele fazer o barulho de estar armando o relé, senão que está funcionando. Então, pessoal, aqui seguindo o esquemático, aqui nós vamos ter a posição aqui da trilha, pessoal. Você pode ver um terminal, dois terminal e três terminais. Então a gente vai soldar nessa posição aqui, ó. Estão vendo? E outro terminal ele vai ser soldado sozinho. Um terminal a gente não vai estar soldando. Você lembra da modificação que eu tinha falado para vocês? A modificação que é o seguinte, para ele operar em 5 volts, esse relé precisa ser 5 volts. No caso aqui eu estou utilizando um relé de 12 volts e a fonte de alimentação para esse circuito precisa ser 12 volts, senão não irá funcionar. Vamos soldar agora os nossos transistores. Como eu falei para vocês, nós vamos ter que fazer uma malabares aqui para soldar os terminais. Só entortar eles um pouco aqui. Eu acho que já vai dar certo. Lembrando, pessoal, que aqui ele pula a trilha. O lado que vai ir para energia alternada, ele pula a trilha. Porque, pessoal, nós vamos ter aqui um circuito que ele vai armar e desarmar esse relé, fazendo com que a tensão ela passe no circuito de um lado da fase ou neutro aqui para o nosso ferro. Tá bom? Resistor de 10 kΩ de resistência. Marrom, preto e laranja. Agora nós vamos soldar o nosso LED aqui entre a tensão fase e neutro, pessoal. Porque aqui é o seguinte, o LED aqui, nessa situação, não tem problema se você inverter cátodo e anodo. Porque como é fase neutro, então ele vai estar alternando e o nosso LED vai permanecer aceso quando a gente ligar o circuito. Aqui você pode colocar um LED a gosto, verde ou vermelho, se você preferir.
Nós vamos agora soldar um resistor de 1 ohm de resistência, que é marrom, preto, verde e dourado, que vai da base do nosso transistor Agora nós vamos utilizar aqui capacitor. Nesse projeto aqui eu vou utilizar o capacitor de 470 micro por 16 volts ou 470 por 25 volts. Esses capacitores aqui nós vamos utilizar porque é ele que vai fazer aqui com que o nosso circuito ele opere e trabalhe como um temporizador, por exemplo, para 15 minutos. Se você quiser um tempo diferenciado, você vai ter que alterar o capacitor aqui para que o tempo ele também altere no circuito e o relé ele ative ou desative antes. Por exemplo, se a gente quiser utilizar por mais horas, a gente vai ter que aumentar a capacitância, por exemplo, para 680 micro, ou 1000 micro, ou 2000 micro. E se a gente quer um tempo bem menor, a gente vai diminuir a capacitância. Por quê? Esse tempo varia porque vai depender muito do tempo que o capacitor aqui ele permanece carregado. E depois que ele descarrega, o nosso circuito ele desliga. O LED que ele fica aceso até o circuito, né, até o ferro esquentar e ele desligar. Nós vamos observar a placa aqui. Essa parte da trilha aqui embaixo é o GND, o menos, o negativo. A parte de cima aqui é o positivo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos soldar com a parte da listrinha branca. Vamos soldar com o lado da listrinha branca para o GND. Vai ficar assim então, galera. A gente afasta um pouco os terminais porque todos são componentes de sucata. Também vamos precisar de um botãozinho push-pull, que esse botãozinho, quando você clica, ele volta. Encontrado em todos os eletrônicos com PLL, eletrônicos digitais. Nós vamos soldar aqui do positivo. Aqui, pessoal, vou dar uma erguida nessa trilha. Do positivo até o capacitor com o resistor de 1 ohm de resistência. Nós vamos precisar também para esse projeto, você que porventura for desenvolver ele, de uma tomadinha macho e de uma tomadinha fêmea. Por quê? O macho nós vamos conectar na rede 220, 127 e a tomadinha fêmea nós vamos plugar a ponteira, né, do cabo macho do nosso ferro. Vamos soldar primeiro a ponteirinha macho aqui. Agora nós vamos soldar a ponteirinha fêmea aqui. Como eu falei, tira um print, galera. Daí você consegue seguir bem certo o projetinho. Porque esse projeto ainda não tem pronto o esquemático dele disponível na internet. Olha, esse é o que vem no relé. Vamos soldar o fiozinho vermelho da alimentação. Aqui vai ser o fio vermelho, né? Que é o positivo 12 volts ou 5, o que você preferir. E aqui o fiozinho preto, que é o negativo da alimentação. Vamos proceder o teste aqui também. Vou explicar o funcionamento dele. Talvez você tenha que fazer alguns ajustes dependendo da tua necessidade, o temporizador que você vai precisar, o tempo que você vai precisar na realidade. Então aqui é o seguinte, galera, vou aproximar aqui, tentar dar um foco para vocês verem. O capacitor aqui de suma importância, a capacitância dele vai influenciar no tempo que ele vai permanecer aqui, o temporizador ligado. Quanto menos capacitância, menos microfarad, menos ele vai permanecer ligado, porque a capacidade dele armazenar vai ser menor. Quanto mais microfarad, por exemplo, 680, 1000 micro, mais tempo ele vai ficar ligado o temporizador, devido à quantidade de carga que ele consegue armazenar aqui dentro. Capacitores com maior capacitância conseguem armazenar por um período maior, e esse período vai influenciar também no tempo que o nosso relé vai ficar ativo aqui,
fazendo com que o nosso ferro, qualquer outro objeto ligado aqui, permaneça aceso. E isso é bem interessante, você consegue medir o tempo, o horário que ele vai permanecer aceso e aplicar, por exemplo, em luzes externas à casa. Aqui, galera, eu fiz uma alteração para mim, troquei esse resistor aqui, coloquei de 470 Ω de resistência, que é amarelo, roxo, amarelo e dourado, que para mim eu acho que ficou bem mais bacana. O tempo para mim ficou melhor, tá? Às vezes você tem que fazer algumas alterações. Esse capacitor aqui, quanto mais voltagem também, mais tempo ele vai permanecer com o temporizador ligado. O funcionamento aqui dele é básico. Esse fio vermelho que vem da tomadinha macho aqui, pessoal, ele vai passar aqui por cima da trilha, vai contornar aqui por cima, vai chegar no terminal que nós chamamos de comum do nosso relé, porque ele é alimentação positiva ou negativa ou vice-versa. O do meio aqui vai ser, olhando ele de cima aqui, vai ser o comum aqui. Desse lado aqui vai ser o aberto, galera, olhando ele assim, da posição que ele tá. Beleza? E esse outro aqui com as inscrições para baixo, inclusive. E aqui vai ser o fechado. Então o comum ele sempre está jampeado com o fechado. Ele tem a marcação bem certinha aqui, pessoal. E quando nós alimentamos o circuito entra em operação. Nós ligamos ele através desse botãozinho push-pull aqui. E o meu tripé começa a tremer tudo também. O comum ele vai jampear com normalmente aberto. E vai fazer desse fio vermelho passar nesse outro fio vermelho. Porque o fio preto aqui, né? Ele vai passar direto no fio preto aqui. Mesmo sendo fase neutra, eu quis fazer assim para ficar bem didático para vocês. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma fonte de alimentação de 12 volts, uma bateria ou até mesmo uma fonte normal. Se for um relé de 5 volts, se você deixou ele 5 volts, você utiliza uma bateria que pode ser até de celular. Nós vamos alimentar garrinha jacaré preta aqui no fiozinho preto. E garrinha jacaré vermelha no fiozinho vermelho aqui. Beleza, galera? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma tomada aqui, pessoal. Uma tomadinha, uma extensão aqui de rede 127, que está vindo na minha energia da casa, que é do meu inversor solar. Nós vamos plugar aqui. Agora, muita calma nessa hora, não recomendo tocar nesse circuito, pessoal. Ele ficou energizado com energia da rede elétrica e então tome muito cuidado. Agora nós vamos apertar esse botão push-pull aqui, tá? Sem tocar no circuito. Por isso, se você quiser fazer uma caixinha, colocar o botão para fora, fica bem bacana. Como vocês podem ver aqui, a gente consegue ligar o circuito apertando o botão. Agora ele está contando o temporizador até ele descarregar esse capacitor aqui. Às vezes ele acontece o seguinte também, quando você pluga na fonte de alimentação a bateria, como existe uma disparidade do capacitor aqui que é 25 volts e a fonte é 12 volts, então ele demora um pouquinho até você conseguir ligar no botão aqui, pessoal, tá bom? Então por isso que eu recomendo colocar por 10 volts ou por 12 volts, que daí o carregamento dele é muito rápido e a tensão aqui no circuito ele começa a circular muito antes. Olha, pessoal, agora eu vou fazer o teste aqui, vou pegar a ponteira do carregador aqui do meu tripé, vou plugar aqui e a gente vai ligar aqui a alimentação do tripé, pessoal. Estão vendo aqui? Vamos ver se consigo mostrar melhor para vocês aqui. Olha, o LEDzinho está aceso aqui, né, no interruptor. Olha, vou tirar aqui, vocês vão ver que ele vai apagar. Olha, viu? Agora eu vou colocar novamente aqui, ligou. Olha, como vocês podem ver, pessoal. Agora eu vou desplugar aqui, galera. E vocês vão ver que ele vai apagar tudo. Tá? Liguei novamente. Agora eu vou ligar o botão aqui. Ligou meu circuito. Ligou a tomadinha aqui, como vocês puderam constatar. Agora a gente só pode ligar aqui no botão que a nossa alimentação está pronta. Agora vai passando um determinado tempo. Quando o meu capacitor ele descarregar, o meu circuito vai interromper a alimentação aqui do relé e o meu tripé ele vai apagar. Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera BR. Tchau, tchau.